Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que, mais uma vez, está gravando um vídeo sobre Verdades Secretas 2. Outro. Caso você não tenha acompanhado, ano passado estreou Verdades Secretas 2 no Globoplay. E a gente fez muito vídeo, porque foi altos e baixos, muitos sentimentos nasceram daquilo. A gente teve arte, teve entretenimento, teve raiva, teve todos os sentimentos ao mesmo tempo, né? Verdades Secretas 2 está chegando à Globo, um ano depois de sua exibição no Globoplay. Uma pergunta que muita gente quer saber, que é: você precisa assistir Verdades Secretas 2? Tem necessidade de assistir na Globo? Esse é um caso muito diferente de vídeo, porque se você for ver, toda vez que a gente faz um vídeo apresentando uma novela, é uma novela que a gente, assim como vocês, nós não assistimos ainda. Não costuma ter uma estreia de uma novela que a gente assistiu inteira. Obviamente é só quando é reprise, né? Não, Mas, né? assim, Nesse caso, sim. Mas uma novela que nunca passou na TV aberta, que a gente já tenha visto antes, nunca tivemos esse acesso. E é o que vai acontecer, porque a Globo tinha essa faixa de novela das 11, que passava uma por ano. E aí ela, de algum motivo, decidiu, né, que vai fazer novela no Globoplay e um ano depois lança na Globo. E assim, você quer saber o que é Verdades Secretas 2? Tá vendo esses teasers das pessoas meio nuas, transando, tocando uma Billie Eilish no fundo? Aí você quer saber do que é essa história? Então a gente vai falar bem por cima a trama de Verdades Secretas 2. A novela se passa anos após Verdades Secretas 1, sim, que óbvio, né? E aí conta a história da Angel, que é a Camila Queiroz, que ela perdeu tudo e tá morando de aluguel. Ela perdeu o marido, perdeu a casa, perdeu tudo. Aí, sei lá, aí ela tem a empregada que também atua como babá. E a empregada fala: nossa, você é tão bonita, por que você não vira modelo? Ela: nossa, é isso mesmo. E aí ela vai com a cara e a coragem pra cidade grande para retomar sua carreira de modelo. Aí, enquanto isso, você tem outra personagem, que é a Giovana, né? A Agatha Moreira, que ela tá brava porque é o que aconteceu. No final de Verdades Secretas 1, se você não lembra, né? O Alex morre, né? De um tiro dado pela Angel. E só que nunca acham, né? Esse corpo. E aí ela nunca conseguiu receber a herança. E também nunca conseguiu provar que ele tinha sido morto e tudo mais, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque eles estavam no meio do mar, né? E então ela contrata um investigador chamado Cristiano, né? Que é o Rômulo Estrela. O belo investigador Cristiano. Pra investigar a Angel. Que, né? Ela acredita, e está correta, que matou seu pai. Inclusive, a atuação do gostoso investigador Cristiano é maravilhosa. Porque já no primeiro capítulo, ele acha marcas de sangue, fios de cabelo, que a perícia nunca encontrou. Tudo que nunca foi, nesses, 10 anos de investigação, nunca foi encontrado. O cara simplesmente, no primeiro dia, fala: olha ali, tava ali, seus tontos. O pano de fundo de Verdades Secretas 2, novamente, é uma agência de modelo. Só que dessa vez, em vez de Fanny e suas jaquetas de couro, temos aqui a Blanche, que é a personagem da Maria de Medeiros. Sim, temos uma artista internacional na novela. O cenário da agência de modelos da Blanche envolve várias coisas como envenenamento, piadas gordofóbicas, de serviços sociais e o famoso serviço de prostituição de modelos. O book rosa, né? Basicamente é isso, né? A história se divide em 3 partes, que é Angel fazendo a Angel e tentando fugir das acusações, Giovanna tentando provar que Angel é a culpada de ter matado seu pai, e todas as confusões que estão acontecendo na agência da Blanche. E um Gabriel Braga Nunes oferecendo vantagens a Angel, né? Como uma espécie de Christian Grey do universo valsiresco ali. Valcir ouviu que podia botar sexo em novela do Globoplay e falou: vou inovar, vou botar Christian Grey agora. Uma coisa meio sadomasoquista, tipo, completamente equivocada que o Valcir fez ali. Claro, né? Porque você não espera uma abordagem decente. Exatamente. Então ainda tem isso, você ainda tem esse componente. Essa temporada, né, a outra temporada não tinha sido dirigida pela Maura Maltner, mas essa foi dirigida pela Maura Maltner, que dirigiu A Dona do Pedaço, para quem não lembra, né? Quem cultiva a semente do amor. E ela transformou, basicamente, São Paulo, né, em um... É como se ela tivesse pegado, tipo, um recorte de São Paulo, que só tem um monte de prédio vazio com janela sem cortina, né? Eu acho que ela fez o contrário de Dogville, porque Dogville é uma cidade com pessoas e não tem paredes. Lá ela só fez uma cidade com paredes sem pessoas. Sim, e só tem uma vista, né? É aquilo ali, são aqueles 10 prédios, né? Enquanto tá tocando uma música. E depois o viaduto do chá. São as duas únicas, né? As únicas imagens que a gente tem de São Paulo são basicamente essas duas. E assim, todos esses prédios vazios têm aquela fatídica luz neon, né? O famoso LED colorido em 2 cores.
Fora que ela bota também uns planos muito abertos de lugares muito vazios. Sei lá, a entrada da agência da Blanche tinha uma escadaria gigantesca e não tinha uma alma viva ali. Era assustador aquilo. Sim, era uma coisa meio, sei lá, casas mal assombradas, casas abandonadas, né? Tinha uma energia meio esquisita, assim. Também fazendo parte do conceito da novela, teve a questão do sexo. Que eles falaram, vai ter sexo, vai ter muito sexo, vamos botar muito sexo aqui. Eles anunciaram que usaram todo o estoque de tapa-sexo que havia nos estúdios Globo, gastaram nessa novela. Então a gente chegou falando, nossa, o negócio vai ser uma grande safadeza isso, né? Pra não falar aqui que eu não posso falar essa palavra no YouTube. Na tentativa de dar uma poesia pro sexo, eles botaram eu acho que, poesia demais, e botaram uma coreografia e ficou parecendo dança do acasalamento. Depois você foi até perdendo um pouco, né? Porque foi aparecendo tantas outras coisas doidas no meio que isso foi perdendo o protagonismo. Mas os primeiros capítulos em especial tinha muito esse componente, né? Da dança ali. Não. Outra coisa, né? Que eu já falei que apareceu, teve outros personagens secundários, né? Um deles, o nosso querido Matheus Pinto de Ouro, que é A o única Bruno coisa que Montaleone. salvou nessa novela. Sim, que é o Bruno Montaleone, que faz o papel de um personagem que se envolve com toda a família, né? Todas as pessoas envolvidas na família. E ele vai se tentando, né, tipo, que um não descubra do outro e tudo mais. E ele vai ganhando vantagens com isso. E acho que a trama mais especial da novela é essa. É muito divertido. É inspirado num filme, né? Você tinha até trazido essa Sim, informação. Valcir Chupinhon, filme do Pasolini chamado Teorema. Ele chupinhou esse filme, mas só que ele fez uma coisa muito melhor, né? Tipo, o Pasolini jamais pensaria numa cena que tem no final, que eu não vou dar um spoiler, porque pode dar. A cena no final em que todos eles estão jantando e falam, você, Matheus, ele transou comigo também, e comigo, enfim. Parece uma sketch do Porta dos Fundos, do Cacete e Planeta, assim, é muito maravilhoso. É muito bom. Enfim, eu acho que essa foi o grande alívio cômico da novela, ao mesmo tempo que era a única parte que eu acho que valia a pena acompanhar, assim, talvez não pelos motivos certos, mas enfim. O cara era completamente sedutor e era impressionante. Ele chegava com a sua cuequinha sleep e conseguia qualquer coisa. Não, passou na sua frente, gente, caiu na vila, o Matheus fuzila. Não tem pra ninguém. Aí também, entre os secundários, tem a introdução da Lara, que é interpretada pela novata Júlia Birro, que é a Angel de Taubaté. O que é a Angel de Taubaté? Não é uma Angel falsa, como o nome de Taubaté indica, né? E sim é uma Angel que veio da cidade de Taubaté. Sim, nascida e criada em Taubaté. Que ela quer se vingar da Angel de verdade. E aí ela vai parar lá no mundo da prostituição, no mundo das modelos. E ela é uma das personagens mais burras dessa novela. É muito divertido acompanhar. Porque ela chega em São Paulo, ela atravessa a cidade a pé, porque ela é enganada das maneiras mais imbecis possíveis. Ela rouba uma bolsa dela já no ônibus, enfim, a menina é passada pra trás de diversas maneiras diferentes, né? Incrível. Aí depois ela tenta passar a perna na Angel, mas ela é burra, e ela acaba ficando lá pra trás também. A menina era pra ser meio protagonista, né? Tipo, a segunda protagonista, né? A Angel 2. E, no fim das contas vai virando um negócio tão maluco que, tipo, você mal lembra que essa guria tá lá, que ela tá lá pra fazer uma vingança. Tipo, é a coisa menos relevante, talvez, da história inteira, assim. Bom, é a primeira novela brasileira lançada, né, direto lá já no streaming. Só que eu acho que acabou mostrando algumas falhas, né, O Brasil ainda nunca tinha feito isso, então não se pensa a novela para o streaming, né? O Valcir claramente escreveu a novela do mesmo jeito que ele teria escrito se ele tivesse feito pra Globo, né? Então tem muita coisa típica do folhetim, né? Que é retomar a história, que é falar da mesma coisa várias vezes e tudo mais. Agora, quando saem 10 episódios de uma vez, né? E você tem que ficar retomando histórias e tudo mais, vai ficando muito cansativo. Eu acho que essa parte não se levou em consideração na hora de colocar uma novela no streaming. A própria novela é construída de forma com que você possa perder capítulos. Porque os personagens estão sempre retomando. Tem um acontecimento, aí, por exemplo, o personagem que estava nesse acontecimento conta para seu melhor amigo, e isso é uma forma de ir reiterando. Perceba que quando você perde o capítulo de uma novela, você não precisa necessariamente ir no Globoplay. É só você acompanhar naturalmente que os personagens vão explicar para outras pessoas o que aconteceu no capítulo anterior. Então é um método que permite que as pessoas possam entrar muito depois da novela ou perder coisas. Só que no streaming não tem isso, você tá lá vendo tudo, então você acaba vendo aquela repetição. E isso cansa um pouco.
Eu acho que às vezes muitos capítulos às vezes em que nada quase acontecia, né? E você não tem a chance de saber qual que você pode pular, porque não é uma coisa orgânica, né? Tipo, vamos supor, quando você perde um capítulo da novela é porque você saiu, porque você foi fazer outra coisa, porque de repente você resolveu um outro programa e tal. Agora ali no streaming você teria que escolher um que você não vai assistir, você não sabe se você, justamente aquele que você escolheu não assistir, é um capítulo que ia fazer diferença, né? Sim, vira meio sorte. É uma dinâmica meio complicada, assim. Sim, eu acho que ainda tem que acertar muita coisa em novela por streaming. Sim, talvez cortar, como a Globo vai fazer agora. Outra coisa que também jogou contra Verdades Secretas 2 foi o final da novela, porque Valcir tomou um baque, né, nessa reta final, porque ninguém menos que Camila Queiroz, a própria Angel, ela decidiu: não vou renovar contrato com vocês. E aí, sei lá, passou um carro na frente da Globo falando: a Angel não vem mais. Ela não vem mais. Tiveram que improvisar um final sem a protagonista lá, que ela não apareceu pra gravar. Ela tem essa cara de anjo, mas possui fofocas que fariam estragos. Essa história a gente não vai abordar aqui nesse vídeo, porque é muito comprida. Mas se vocês quiserem saber, nós temos um vídeo inteiro falando sobre a treta da Camila Queiroz, Valcir Carrasco e Globo. O vídeo é bem completo, inclusive está bem completo até para os padrões de hoje. Não aconteceu nada muito relevante depois disso. Não, parou aí. Eu acho que a gente conseguiu pegar a fofoca no momento certo, assim, no momento em que não teve mais desdobramentos. E a versão da TV, como eu acabei de falar, né, tipo, já tava falando, cortou 50% da duração da novela, né? Então, sim, a gente foi enrolado pelo Globoplay, porque, tipo, a Globo percebeu que editando a história dava pra passar apenas metade e não teria uma perda significativa. Mas é que eu acho que os streamings estão sempre buscando essa... Eles têm essa medição não de visualizações, mas de horas assistidas. Então, você enrolando lá, a gente caiu apenas na estratégia de aumentar os números do Globoplay. Fomos tapeados, como diria aquele meme lá do Pica-Pau. Mas as pessoas estão falando: a Globo cortou só as cenas de sexo e deu metade. Eu acho que não, porque não tinha tanto sexo assim, inclusive, na novela. Eu achei que teria muito mais sexo, mas não teve. Então, eu tô muito curioso pra saber o que cortou. O que eu tinha lido, né, é que ia focar na história principal. Aí a gente já fica meio assim, que história principal, né? Foi a minha grande dúvida. A história principal seria, em teoria, a história da Angel, do Cristiano e da Giovanna, né? Ali da investigação, e a Angel de Taubaté. A história principal deveria ser essa parte ali. Agora, se essa história sozinha rende, eu não sei dizer, né? Tipo, é difícil. Porque... É a história que menos rendia na novela. Exatamente, porque pra mim era a história mais chata, né? Então eu fiquei meio assim, porque se for só isso, e suprimirem, por exemplo, Matheus Pinto de Ouro, aí eu já acho que a Globo não fez bem, não. A novela fica completamente inassistível se você tirou Matheus Pinto de Ouro. A gente tá aqui falando da novela, mas a gente não tem ideia de que... A gente sabe a novela que a gente assistiu, né? Mas a gente não tem ideia da novela que vocês vão assistir. Porque a gente não sabe o que foi cortado, né? Metade de uma novela é muita coisa, né? É muito experimental isso. Inclusive, a exibição vai ser experimental. Porque nunca se exibiram uma novela depois de terem lançado a mesma no streaming. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Isso vai afetar a audiência? Porque eu lembro que na época do Verdades Secretas 2, teve... Os sites todos se engajaram muito, noticiavam, falavam uns spoilers, o que ia acontecer e tudo mais. O que vai acontecer agora? As pessoas vão tratar como uma novela nova, como uma reprise? Como vai ser? O público vai lidar com isso? É doido porque, assim, a gente também tem... As pessoas têm uma ideia maluca de que todo mundo tem streaming. E não é o caso, né? Não é o caso total, assim. Tem gente que, por exemplo, não tem ideia que é possível assistir a Globo ao vivo pelo Globoplay sem assinar, né, por exemplo. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que, nossa, porque tá no streaming, muita gente viu, e na verdade, não, tem uma galera que não tem ideia do que seja Verdades Secretas 2, né, tipo... O histórico que a gente tem são de séries que a Globo lançou primeiro no Globoplay e depois botou na televisão, principalmente na época da pandemia, que ela não conseguia produzir coisas. Então a gente teve Todas as Mulheres do Mundo, a gente teve Filhas de Eva, e são produções que fizeram inclusive sucesso na TV aberta, mesmo já estando disponíveis no streaming há mais de um ano. Pode ser que Verdades Secretas 2 venha a ser um grande estouro de audiência, a gente não tá sabendo. Exato, porque tem muita gente que não assistiu, pra muita gente é uma novela inédita, né? Você está animada pra estreia de Verdades Secretas 2 na Globo? Eu tô curiosa, tipo, como vocês sabem, vocês acompanharam aqui todo o meu sofrimento em assistir Verdades Secretas 2. Mas também parte do sofrimento é porque a gente tinha
uma caralhada de capítulos. A gente tinha meta pra bater, né? Era ponto pra bater. Porque, não, sério, felizmente todas as flores vêm esquema 5 episódios, né, por semana. E aí dá pra ver um por dia, né? Tipo, meio nesse esquema. Mas, Verdades Secretas vem a 10. E vocês, eu quero dizer, vocês, todo mundo, enquanto consumidor de conteúdo na internet, tem uma sanha pra ver a coisa o mais rápido possível, né? Então você tem que entregar esse vídeo, a gente tinha que entregar esse vídeo o mais rápido possível depois desses 10 capítulos saírem. Então Nossa, era uma aí a gente maratonava esses capítulos, tinha que gravar vídeo pra editar, pra lançar no dia seguinte. E era maluco, não dava pra competir com a doideira da internet, porque saía o bloco de 10 capítulos, cenas finais já estavam numa fancam que uma pessoa do Twitter já botou lá. Sim, então assim, é muito difícil, né? Foi uma experiência completamente diferente do que a gente tem, que é assistir uma novela, né, no ritmo que ela aparece na TV, que a gente sempre cobre novela assim, né? É uma experiência próxima ao pessoal que cobre séries, por exemplo. Sei lá, saiu os 10 episódios de Sandman e as pessoas tiveram que assistir correndo pra produzir conteúdo por isso. Nós tivemos nosso momento de produtor nerd. Que eu tô bastante curiosa pra saber como que vai ser assistir, por exemplo, um episódio por dia, né? Que pra mim já vai ser outra experiência total. Tinha um dia que eu assistia 4 num dia só. E como que vai ser esses cortes, porque a gente realmente não sabe, né, onde que cortaram e tal. A parte que está me deixando animado, no caso, é a questão da interação com outras pessoas. Porque essa coisa de você maratonar uma série, você está fazendo tudo no seu ritmo. Então eu ia direto no Twitter reclamar de alguma coisa, comentar alguma coisa que eu achei muito engraçada, mas ficava ali. Agora, com milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, eu acho que tem uma experiência muito mais coletiva e mais divertida. E você comentar, nossa, que ridículo isso que o Cristiano tá falando, e a pessoa que tá assistindo na casa dela falando, é isso mesmo, que ridículo. Por que ele tá socando a parede de novo? Sim, a gente velho de internet, a gente gosta dessa experiência coletiva, né? Sim, é a experiência que a gente cresceu. Eu, pelo menos, tinha o costume de assistir novela na sala de casa com toda a família. Aí a gente ficava comentando as coisas, rindo das coisas absurdas, etc. Então o Twitter é a sala da minha casa hoje em dia. Meu grande momento no Twitter, que eu lembro que eu conheci pessoas, assim, tipo, cheguei a pessoas que eu não conhecia por causa de hashtag e tal, foi comentando a abertura da Copa de 2010. Eu acho chato ver novela sozinha, tipo, não poder ir lá e falar, tá acontecendo tal coisa. Então, a experiência de Verdades Secretas 2 vai ser completamente imprevisível. Vai ser, a novela pode estar boa, a novela pode gerar engajamento, a novela pode ter alta audiência, a gente não faz ideia. A gente viu outra coisa. Realmente o produto que a Globo vai lançar agora é um produto que a gente não teve acesso, a gente só sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas assim, né, não dá pra saber como que isso foi editado, quais são as partes que a Globo resolveu suprimir. Se, por exemplo, a história do Sérgio Guizé, que eu acho péssima, né, na novela, vai ser cortada totalmente. Porque... A parte do Ariel eu só gosto de a interpretação da Erika Januza, que tava muito boa. A personagem era um lixo, mas a Erika Januza tava perfeita. E o Ariel, a reta final do Ariel eu gosto, quando ele fica vingativo. Porque fica muito divertido. Mas tá dando uma dorzinha imaginar que, ai meu Deus, eu vou ter que ver de novo a senhorita Angel tomando leite em galão de desinfetante. Nossa, na hora que toca a música da Billie Eilish, dá até um arrepio, né? Ficou amaldiçoada a música, né? É horroroso, mas é divertido de assistir. Sim. Então, Verdades Secretas tá chegando. A gente vai ver o que... Quem sabe sai até vídeo, né? Da gente falando, tipo, do que aconteceu aí, tipo, da nossa experiência, vendo pela imagina se vem mais vídeo de Verdades Secretas 2. A novela, acho que já é a campeã de vídeos aqui no canal. Verdades Secretas tá aí, prevista pra estrear no dia 4. Isso aqui que eu tô falando pode mudar a qualquer momento, mas tá previsto pro dia 4. Na faixa das 11, ou seja, depois de todos os programas lá, depois do filme e essas coisas, você vai poder ver Verdades Secretas 2. E para saber o que nós estamos achando ao vivo, acompanhar nossa cobertura ao vivo, eu vou recomendar que você siga a gente nas redes sociais, que elas estão aparecendo aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Lá no Twitter a gente provavelmente vai lá reclamando de alguma coisa dessa novela. Enfim, mas aí pra você saber de tudo isso, de Verdades Secretas, da Fazenda, de tudo que a gente fala, segue a gente nas redes sociais e fala aí o que você achou de Verdades Secretas, se você já assistiu. Se você não assistiu, se você tá animado, né, pra ver, se você vai assistir na Globo, o que você tá esperando dessa novela. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Bella Class.